Olá, alunos! Olá, alunas! É um prazer estar aqui com vocês novamente com a nossa aula de comunicação nas organizações. Eu sou a professora Margarete. Vamos ver quais são os conteúdos, o que nós vamos trabalhar nesta aula. Acompanhe, por favor, no slide. Nós vamos começar com a introdução do texto, o desenvolvimento das ideias dentro do texto, a conclusão. Mais para frente, produção textual em meio e as dicas de não erre mais com a grafia. Esta aula eu espero que seja bastante proveitosa, é uma aula bastante densa, nós vamos discutir bastante coisas importantes para a nossa formação e espero que vocês tenham um bom aproveitamento dela. Na nossa última aula, nós falamos da importância do texto. Nesta aula, nós vamos nos debruçar sobre ele, analisando as suas partes, entendendo e compreendendo. Antes de eu falar do texto propriamente dito, eu tenho que lembrar que nós temos um sistema de comunicação e para que ele seja válido, o emissor, a pessoa que quer transmitir a sua ideia, tem que fazer de forma que o seu receptor, as pessoas que têm que entender, ler, que a mensagem tem que chegar, entenda o mais próximo possível a mensagem emitida. Então, quando eu vou escrever um texto, quando eu vou fazer um e-mail, quando eu vou conversar com alguém, eu preciso garantir que esta pessoa que está recebendo a mensagem entenda com clareza. Sabe por que a gente diz isso? Normalmente, eu sei o que eu estou dizendo, normalmente, né? Eu sei o que eu estou dizendo, eu entendo a situação, eu estou a par. Daí eu faço o meu texto e envio para uma pessoa pensando que ela também tem essa contemplação. Muitas vezes, e isso é muito comum, você lê um texto e fala assim, mas o que essa pessoa está falando? O que está acontecendo? Sobre o que é isso mesmo? E às vezes no ambiente de trabalho, a gente tem que resgatar, né, um e-mail anterior, uma carta anterior, um ofício anterior, para ver sobre o que é que se está dizendo, sobre o que é que se está escrevendo. Então, são itens bem importantes que tem que ficar muito claro e muito definido. Como todo mundo sabe, o texto ele é composto por diversas partes. Vamos ver lá no nosso slide quais são as partes, que vocês já devem até ter cansado de ouvir sobre isso. A estrutura do texto se dá assim: um título, depois uma introdução, observem a flechinha ali, aonde é a apresentação do tema. Nós vamos conversar a diferença de título e tema. Nós temos um segundo parágrafo, que seria o desenvolvimento, que vão ser as explicações sobre o tema, sobre o título. Um outro parágrafo com as consequências, com as explicações adicionais. E, finalmente, a conclusão, que vai ser a reafirmação do tema e a observação final. Esse esquema, eu tenho quase certeza que todo mundo conhece, todo mundo já viu, é bastante batido, é bastante conhecido. Porém, um detalhe que não podemos esquecer nunca. Esse esquema, ele deve ser usado mesmo que o meu texto seja um bilhete para minha mãe. Mesmo que o meu texto seja apenas um parágrafo. Pode parecer estranho, né? Mas quando eu escrevo um parágrafo dentro de um texto maior, o meu parágrafo vai ter que ter a introdução, vai ter que ter desenvolvimento e vai ter que ter uma conclusão no parágrafo. Tá? Eu vou voltar e vou explicar um pouquinho diferente para ver. Veja lá. Quando eu estou escrevendo alguma coisa para alguém, seja o gênero de texto que for, bilhete, carta, ofício, um livro, um texto, um jornal, as partes que compõem esse texto têm que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Se esse meu texto tem mais do que um parágrafo, tem 2, 3 parágrafos, o parágrafo também tem que seguir esses modelos. Eu tenho que introduzir, eu tenho que desenvolver e concluir. Nós que corrigimos alguns textos científicos, como TCC, trabalhos de conclusão de curso, às vezes nos deparamos com parágrafos feitos com uma frase só. Isso não existe, isso não pode acontecer. As frases têm um porquê, a pontuação tem um porquê, os parágrafos têm um porquê. E lembrando daquilo que eu disse, que eu tenho que preocupar-me com quem está recebendo o meu texto, quem está lendo, eu preciso falar para o meu leitor, vou falar sobre isso.
introdução. Isso é aquilo, desenvolvimento. Ah, e fecha assim, conclusão. O bilhete da mãe, né? Você escreve, mãe, volto mais tarde. Beijos, Margarete. Então, o que é isso? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembre-se em respeitar e colocar-se no lugar de quem está lendo o seu texto. Se você tiver essa ideia, você vai ser um bom escritor e o ato comunicativo vai realizar-se de forma satisfatória. É isso. Vamos lá então estudar as partes que compõem o texto. Vamos começar com a diferença entre título e tema. A coisa parece meio simples, ou algumas vezes até sinônimas, mas elas não são. Então veja, eu tenho que entender o porquê da coisa, o porquê, tá? O tema é um pano de fundo mais amplo sobre aquilo que eu vou tratar. Mas, professor, existe tema para tudo? Claro que existe tema para tudo, né? Inclusive nas relações pessoais. Veja, eu vou escrever um texto sobre a reunião, eu vou escrever um texto sobre a compra de um produto, eu vou escrever um texto avisando, eu vou escrever um texto avisando sobre alguma determinada coisa, cobrando determinada coisa. Então, isso é a temática, né? Então, eu vou fazer a cobrança do produto que chegou, eu vou fazer um texto indicando uma próxima reunião. Isso é tema. O que é título? A função do título ela é um pouquinho diferente. O título me deixa a par especificamente, exatamente do que vai ser. O tema é amplo, é o pano de fundo, e o título aponta o que deste pano de fundo vai ser abordado mais especificamente. Para a gente entender um pouquinho melhor, vou convidá-los para a gente ver o slide e acompanhar lá comigo. Veja, a diferença de tema e título. O título sintetiza o conteúdo discutido e o tema é um assunto proposto. Então, quando eu tenho um assunto a ser discutido, vamos fazer uma analogia com a tecnologia, né? Então você vai mandar uma mensagem para alguém. O que você vai escrever no assunto? Você vai escrever o tema, porque ele é mais amplo, ele é mais geral. Algumas pessoas escrevem título, né? Vamos ver a diferença, ó. Eu quero convocar os profissionais que trabalham comigo para uma reunião a pedido do nosso superior, tá? Então, qual é o tema e qual é o título? Reunião, a convocação para uma reunião. Isso é um tema, isso é uma coisa mais ampla. Qual seria o título? Seria o porquê desta reunião. Então, reunião sobre os pagamentos a serem efetuados no mês, nesse determinado mês X, tá? É o título, porque o título vai falar o que dentro dessa reunião vai ser especificado, vai ser trabalhado. Quando você vai pegar um texto na mão, a primeira coisa que você vê é o título desse texto. A criatividade, ela faz parte para chamar a atenção do leitor. Então, mais uma vez, que tipo de texto eu vou fazer e para qual é a finalidade dele? Eu quero fazer um texto científico numa revista científica. Bom, para esse determinado gênero textual, o meu título vai ter que especificar exatamente o meu objeto de pesquisa e as devidas delimitações. Se escrever, eu vou dar um exemplo que a gente fazia na escola, assim, muito comum, e você vai perceber o erro disso, um trabalho que a professora mandou eu pesquisar, um trabalho de história. Egito. Então, meu trabalho vai ser sobre Egito, o Egito, por exemplo. Se você for fazer uma análise mais profunda, você vai ver que você pode pesquisar a vida inteira e não vai dar conta do assunto Egito, porque Egito é muito amplo. Então, eu preciso saber assim, o que você vai pesquisar do Egito? Eu vou pesquisar a situação econômica. Ótimo! Então, situação econômica do Egito, já delimitei. Uma outra coisa que você precisa ver é o tempo. Quando você vai ver a situação econômica do Egito? Na atualidade, no passado ou uma projeção para o futuro? Também tem que estar delimitado. Em qual região do Egito? Porque o Egito é amplo. Nas capitais, no norte, no sul,
né? Com que objetivo, com que foco que você vai analisar isso? Essas perguntas vão montando o meu título. Então, análise econômica da última década do Egito em suas principais capitais. Veja, esse título está feito de uma forma delimitada, clara, que a pessoa, quando vai pegar no meu texto, sabe o que vai ser encontrado, o que vai estar lá dentro. Tanto que nós falamos o seguinte: se você vai fazer uma pesquisa científica, acadêmica, por exemplo, primeiro debruce sobre a temática, pesquise sobre a temática. Durante o processo dos teus estudos, das análises, daí sim você vai delimitar o teu título. Normalmente o título do trabalho a gente faz depois do trabalho encaminhado já. Porque ao pesquisar, ao ler, ao analisar, você vai começando a construir as ideias que vão dar o direcionamento. Em algumas situações, o título do seu trabalho, do seu texto, ele é mais importante, porque ele vai ser o destaque entre outros vários títulos, em uma revista científica, ou mesmo em um jornal, ou numa revista não científica, né? Uma revista de consumo. Você o que faz? Você passa os olhos nos títulos para buscar aquilo que te interessa. Então, um título atrativo, claro, direto, é um título que vai ter mais leitores do que aquele título simplesmente O Egito, né? A economia no Brasil, tá? Então veja, isso, Egito, economia, é a temática. O título seria o que você vai pegar desse universo maior. Entendeu? Beleza? Muito bem. Vamos lá para o nosso próximo slide. Me acompanhe. A introdução. Na introdução, vocês têm que identificar com clareza o assunto. Qual é o assunto que você vai trabalhar? Qual é a ideia central e qual é o tópico frasal que é único? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que a palavra introdução significa? Introdução significa começar, apontar. Então, na introdução, eu tenho que deixar absolutamente claro o assunto que eu vou tratar nesse meu trabalho, nesse meu artigo, nesse meu texto. A introdução serve para garantir ao meu leitor que ele saiba sobre o que o texto vai apresentar. Também na introdução, a gente coloca alguns elementos que são indicadores dos trabalhos. Para você ter uma ideia, num texto científico acadêmico, por exemplo, a última coisa que eu faço é a introdução. Porque na introdução vai dizer o que meu trabalho tem, e para eu saber o que ele tem, eu tenho que fazer o trabalho, né? Então eu não começo o meu trabalho pela introdução, eu começo pelo corpo dele. Na introdução, eu vou dizer como é composto esse corpo. Introduções de livros, de textos mais densos, mais complexos, ele indica as partes que compõem. Então, esse trabalho, essa pesquisa, esse relatório, um relatório profissional, falará sobre tal assunto, que será apresentado na primeira parte assim, a segunda parte assim, o terceiro capítulo, a terceira parte dessa forma, né? E as considerações você também vai colocar, as considerações finais também vai apresentar na introdução. Você não vai dar o resultado do teu trabalho, mas você vai ter que chamar a atenção do seu leitor. A introdução é a propaganda do seu texto, né? Então vamos lá. Eu, leitora de vários textos diferentes, o que eu vou fazer para selecionar os textos que eu vou ler? Primeiro, o título, que vai me indicar os assuntos que eu tenho interesse. Depois, eu leio a introdução. Uma boa introdução vai me dizer o que eu vou encontrar detalhadamente naquele texto. Isso serve para um texto mais longo, mas também serve para textos curtos. Por exemplo, se eu vou mandar um e-mail para o meu chefe, que é uma coisinha mais curta, eu já tenho que no início indicar o que ele vai encontrar no texto, né? Então, de acordo com o e-mail recebido sobre as viagens, né? Referente às viagens feitas, eu tenho que indicar para a pessoa que vai ler sobre o que ele vai encontrar naquele texto proposto. Uma outra coisa que é bem importante a gente saber é o seguinte: os parágrafos, que são aquelas partes que compõem um texto, as divisões,
todos eles têm uma coisa chamada tópico frasal. O que é tópico frasal? O nome diz, ó, tópico normalmente está em cima e frasal é a frase. É uma frase, síntese, que tem a ideia central do meu parágrafo. Lembrando, cada parágrafo é composto por uma ideia central apenas. E essa ideia central aparece aonde? No tópico frasal. Tá? Vamos lá então para o nosso próximo slide. Acompanhe, são muitas coisas para a gente conversar. Os procedimentos introdutórios. O que eu posso usar e o que eu posso fazer na introdução? Olha, algumas dicas, algumas sugestões, algumas sinalizações. É bem interessante contar a trajetória histórica do assunto que você vai tratar, né? Então, se couber você fazer um apanhado rápido, breve, histórico sobre o assunto, é bastante interessante, porque você vai perceber o evoluir daquele conteúdo, né, até chegar aonde você quer. Uma outra é conceituação ou definição. Então, se você vai trabalhar com um objeto que traga dúvida em relação do que se trata, é interessante colocar na introdução qual é o conceito, qual é a definição daquele objeto. Lembrando que, se eu fizer pesquisa em alguma fonte, qualquer outra fonte, que seja internet, que seja livro, que seja revista, enfim, se eu for buscar essa informação em algum lugar, necessariamente eu preciso indicar qual é a fonte que eu busquei, que eu coloquei lá. Isso vai fazer parte da metodologia científica, mas eu tenho sempre que indicar de onde eu tirei a fonte. É um assunto interessante a gente falar isso agora, não é muito da nossa disciplina, mas faz parte dessa construção que nós temos que fazer, é o seguinte: se eu faço um texto, né, denso, 10 laudas, 20 laudas, e nesse texto eu cito vários e diferentes autores, dos quais eu busquei informações, é um texto bom, nós chamamos de um texto fundamentado, tá? Então, eu fiz buscando autores, citei esses autores. Perfeito, ótimo, altamente recomendado. Se eu fizer o mesmo texto, porém não contar aonde foram as fontes, não indicar, ninguém vai saber mesmo, eu vou lá, copio um pouquinho, mudo e faço de conta que o texto é meu. O seu texto vai ser altamente reprovado, né? Nós temos lá as características de plágio, eu sei que isso é outro assunto, mas é sempre bom a gente retomar. Então, veja, o mesmo texto, se eu colocar o nome de quem, da onde eu tirei as ideias, é um excelente texto. Se eu não colocar, zera, acaba. O texto fica péssimo, porque eu vou usar a ideia de outro sem dizer que é do outro. Então, a gente se pergunta assim, mas por que será que os alunos fazem isso? Ou por que será que isso acontece? Por falta de informação. Se você pesquisou em 2, 3, 4 livros, ótimo, indique que você fez isso, coloque isso lá. Bom, você pode começar com uma citação ou opinião. Veja lá, eu li um livro bem legal que tem a citação de um autor que eu gosto bastante, que vem ao encontro das ideias que eu quero. Então, eu posso fazer a citação. Eu vou lá, copio a frase, eu falo da frase do autor e desenvolvo meu texto com esse embasamento, fica bem bacana. No próximo slide, nós temos as comparações. Eu posso começar fazendo comparações, enumerações, né? Qual que é a diferença de comparação e enumeração? Comparação, eu tenho 2 ou mais objetos com algumas características parecidas que eu falo das características delas. Enumeração. São listas, são itens variados que eu elenco, que eu relaciono, que eu coloco, né, objetivando então chegar próximo do meu objeto. Acontecimentos e ações, dados, figuras de linguagens, questionamentos. Então veja, sugestões que podem ser usadas para você começar a montar e a elaborar o seu texto, que se torne sempre extremamente agradável e interessante a quem vai ler. Então, eu posso parecer repetitiva, mas quando você estiver fazendo o seu texto, lembre mais na pessoa que vai ler o texto do que em você mesmo, não seja tão egoísta, né? O texto não é para você, o texto é para alguém ler, né? Então, você tem que se colocar no lugar do outro para ver se realmente ele entende. Próximo slide, acompanhem comigo, vamos ver o desenvolvimento das ideias. Lembrando que ideias não tem mais acento, vocês já viram isso. Bom,
O desenvolvimento é o espaço destinado à abordagem do assunto apresentado na introdução. Se eu tenho uma introdução bem construída, com clareza no assunto que vai ser abordado, no desenvolvimento isso vai parecer natural, né? Então eu vou falar sobre X. X, tarará. Então há uma continuidade, há uma liga. Por favor, as partes que compõem o seu texto têm que estar ligadas uma à outra, têm que estar relacionadas. O que a gente vê às vezes em textos assim? A pessoa leu várias coisas, pegou várias ideias, muito bem, ótimo, e colocou lá no texto, mas parou aí. Às vezes o texto parece uma colcha de retalho, com partes colocadas sem ligação entre si. Professora, como que faz? Então faça assim. Você pegou lá 3, 4, 5 autores diferentes, você leu. Alguns você vai copiar a frase igual porque está muito boa, outras você vai parafrasear. O que é isso? Você vai escrever com as suas palavras o que o autor disse, sempre dizendo que a ideia foi daquele autor, vai reescrever. Depois que você tiver esses elementos na mão, você vai organizá-los, agrupá-los, né? Então, os que forem com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, você coloca junto, você relaciona um com o outro usando as conjunções, os conectivos, né? Você aglomera as ideias que são parecidas em um bloco, depois você faz um outro bloco com ideias que sejam convergentes. No final, você anuncia essas diferenças na construção do texto. Nossa, que trabalhão que dá, né? Dá muito trabalho. Não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que tenha um bom texto que tenha sido escrito uma vez só. Você senta lá e escreve. Às vezes uma poesia, assim, né? Quando se cai uma inspiração. Mas não é essa a nossa praia agora, tá? Os textos bem elaborados, profissionalmente feitos, acadêmicos, científicos, eles têm que ter essa estrutura, têm que ter essa preocupação. Bom, no nosso desenvolvimento também há a explicação do raciocínio, da reflexão, da análise, da justificativa e principalmente da crítica. Lembrem-se que o seu leitor vai gostar muito do seu texto se ele trouxer novidades. Não é bom você ler um texto sobre coisas que você já sabe, né? É legal ter coisas que eu já sei do texto, porém acrescidas com novas ideias. Que novas ideias sejam agregadas a ele, que faça com que o meu pensamento, o meu conhecimento vá além, né? Essa preocupação a gente tem que ter também. Se você vai escrever uma coisa óbvia que todo mundo sabe, as pessoas que vão ler aquele texto, eles vão, né, vai ter sentido, vai ter graça em quê? Tá? Ah, mas eu preciso fazer isso. Então indique que você vai fazer isso, que você vai reafirmar uma ideia já colocada anteriormente. No nosso próximo slide, nós vamos ver os parágrafos. Eu já falei alguma coisa? Bom, os parágrafos, desculpem, fazem as exposições das ideias que você vai apresentar. Os parágrafos têm defesa e argumentação, expõe os conhecimentos que você trouxe, os teus saberes, através da exposição de ideias. Os parágrafos são, para mim, o elemento do texto mais preocupante, porque um texto é elaborado com parágrafos. Por que existe parágrafo? O que é parágrafo? Então, veja lá, preste atenção. O parágrafo indica uma ideia central. Se eu quero escrever uma carta, um e-mail, um texto, com 3 ideias diferentes, o meu texto tem que ter pelo menos um parágrafo para cada ideia. Pode ter mais? Pode, porque as ideias são amplas, né? Mas eu quero falar bem do Egito, um parágrafo. Depois eu quero falar mal do Egito, outro parágrafo. Depois eu quero fazer uma analogia, uma comparação entre o lado bom e o lado ruim do Egito, é 3 parágrafos. As ideias não podem se misturar ou não podem estar juntas. Cada ideia central em um parágrafo, tá? Bom, mas a ideia é muito complexa. Bom, pode ter uma ideia principal, uma ideia secundária e assim por diante. Mas é preciso ter esse olhar. No nosso próximo slide, vamos lá, nós temos um visual de como está o parágrafo. Então, se vocês olharem, no Brasil existe um recuo na primeira linha à direita
do parágrafo em relação ao resto do parágrafo. Então, ali eu tenho um parágrafo, a primeira linha com um recuo, eu usei um recurso aí do Word para vocês terem uma ideia, tá? Mas no Brasil há esse recuo do parágrafo e os parágrafos são identificados por causa do recuo na primeira linha. Quanto que é esse recuo? Pelas normas da ABNT nós usamos 1,25 centímetros. Em ofícios, em algumas outras coisas, há uma certa variação. Se for um ofício estilo americano, não há parágrafos. Mas você vai ter que ver lá na empresa que você está, você vai ter que ver no lugar onde você está, como se usa. Dentro da gramática da língua portuguesa, existe um parágrafo na primeira linha, existe um recuo na primeira linha de cada parágrafo, tá? Então, eu olho um texto meio de longe, assim, eu que já não enxergo lá muito bem, e eu sei que tem 5 ou 6 parágrafos, porque vai ter 5 ou 6 pequenos recuos. Quando for diálogo, prof. Quando duas pessoas forem conversar, cada fala, e eu for usar o discurso direto, né, que eu vou colocar 2 pontos, travessão, eu vou ter que dar o espaço de recuo para cada fala, tá? Mas isso daí eu acho que não é muito usado nos nossos textos, né, profissionais. Bom, parágrafo, eu tenho lá a introdução, desenvolvimento do parágrafo. Vamos para o nosso próximo slide. Sabe o que é? Eu tenho tanta coisa que eu quero falar e conversar com vocês, né? Os meus parágrafos, eles têm argumentação, e aqui nós temos modelos de argumentação. Eu posso usar como um bom argumento a citação de uma autoridade. Eu posso usar uma comprovação, um raciocínio lógico, uma relação de causa e consequência, exemplificação ou ilustração. Para eu fazer um texto que agrade a outra pessoa e principalmente convença que as minhas ideias estão certas, eu preciso provar. Peguei o texto essa semana de um aluno que escreveu assim: a escola não ensina nada. E eu fiquei muito possessa, ponto assim, a escola não ensina nada, ponto. Fiquei muito possessa. Porque essa frase, ela não diz nada e é uma frase bastante perigosa, porque traz uma afirmação que a gente tem que contestar bastante, né? Esse não ensinar nada é uma coisa quase impossível de acontecer. As pessoas estão aprendendo boas ou coisas ruins o tempo todo. Mesmo que elas não queiram, elas aprendem. Outra coisa, ela pegou uma instituição, escola, que é muito importante, e fez uma atrocidade em cima desse conceito. E ela colocou isso de uma forma banal, num texto científico ela fez isso. Banalizou. A primeira coisa que eu perguntei é, prove. Né? Prove que a escola não ensina nada. Da onde você trouxe essa afirmação? Se ela chegasse no texto e falasse assim, segundo o fulano de tal, né, o ano, abre aspas, a escola não ensina nada, fecha aspas, eu aceitaria o texto dela. Porque ela estava colocando a opinião de alguém e ela ia discutir essa opinião, vocês percebem? Então não foi uma colocação à toa, ela pegou algo que alguém falou, exatamente como eu estou fazendo com vocês agora, né? Eu peguei a frase de um aluno e estou falando para vocês. Eu nunca poderia dizer uma coisa dessas, porque é uma afirmação muito vazia, muito sem conceito. Quais são as melhores formas de argumentação que possam existir? A primeira delas aqui é a legislação. Se eu fizer uma afirmação baseada na lei, ela é incontestável, porque está posta na lei. E essa lei pode ser a lei civil, a lei religiosa, uma lei familiar, tá? Então, são determinações legais que a gente pode usar como comprovação. O raciocínio lógico é uma excelente comprovação. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo, se você fizer assim, vai acontecer isso. Então, a lógica é uma coisa óbvia, né? É uma coisa que não pode, dificilmente será contestada. Causa e consequência, se você fizer isso, acontece aquilo, né? Exemplos e ilustrações também são interessantes para eu comprovar a minha argumentação. Porque o argumento, para que eu possa usá-lo, ele tem que estar fundamentado. O A é melhor que o B. Por quê? Porque é, porque eu acho, porque sim, né? Que tipo de texto, você acreditaria num texto que tivesse esse tipo de coisa? Sim. Esse time é melhor do que aquele. Time eu acho bacana. O time A é melhor que o time B. Por quê? Porque eu torço para ele, porque... Para eu provar que o time A é melhor que o B, eu vou ter que fazer um levantamento de quantos jogos eles jogaram, um levantamento de gols feitos por cada time, vou ter que fazer uma comparação entre eles, estatística, e ver quem tiver maior pontuação vai ser o melhor, né? Em um determinado tempo,
né? Pode ser a história. Se eles tiverem historicamente tempos diferentes, eu vou ter que fazer uma regra de 3 para equivaler esses tempos, percebem? Daí eu vou dizer, o time A é melhor que o time B. Senão vai ficar um argumento vago, sem comprovação. Próximo slide. A coisa parece ser complicada. Finalmente chegamos na conclusão. A conclusão é o encerramento do texto. Ela não aparece novas informações. Ela tem que estar realmente relacionada ao texto. Ela vai retomar a sua ideia, a sua tese principal. Muitas vezes vai trazer solução e pode também terminar com uma interrogação, um questionamento por uma reflexão. Pessoal, por favor, nada muito profético, tá? Às vezes a gente vê textos de alunos assim, né? E agora, o que faremos? Um texto assim que não tem uma resposta, não tem uma indicação. Veja, o texto, ele não é texto literário, não estamos falando de texto literário, estamos falando de texto científico, profissionais. Ele, se faz algum indagamento, alguma continuação, ele tem que ter uma resposta para aquela pergunta. A conclusão fecha o meu texto. A conclusão não coloca ideias novas, né? Não é na conclusão que eu vou apresentar um autor, não é na conclusão que eu vou apresentar um resultado assim surpreendente, tá? A conclusão, atualmente chamada de considerações finais, a gente não chama mais de conclusão, porque conclusão da ideia de fim, e as coisas hoje nós sabemos que elas têm fim até que mudem, né? Então, considerações finais, ela tem que dar um fechamento para as ideias apresentadas e discutidas no texto. Para eu saber se um texto é bom, eu pego a introdução e as considerações finais e faço uma comparação. Na introdução ele vai dizer as coisas que ele contempla e na conclusão ele vai fechar essas coisas contempladas. Se as duas partes baterem, eu já sei que o texto é bom. Às vezes, a gente lê algumas considerações que não tem absolutamente nada a ver com a introdução do texto. Então, você tem que fazer essa amarração. E isso serve para texto de final de curso, relatório na empresa, e-mail, bilhete, tá? Tem que ter um meio, um começo e um fim. Podem parecer em coisas básicas, mas elas são imprescindíveis, essenciais para a construção de um bom texto. É isso. Muito bem, vamos lá para uma parte prática. Nós vamos trabalhar primeiro com a modalidade de texto que é muito usado e é mais usado por todos nós, que são os e-mails, né? Então, antes usava-se, eu ainda sou da época que eu trabalhava lá na empresa, ofício, correspondência, carta, bilhete, memorando, essas coisas todas. Hoje eu sei que a maioria da nossa correspondência resume-se nos e-mails, né? Não conheço ninguém, pelo menos nesse universo, que não tenha pelo menos uma vez por dia lido o e-mail, aberto o seu e-mail, enfim. Bom, nós temos que perceber primeiro duas coisas assim importantíssimas. Há o e-mail pessoal, né, no qual o meu nome é bem bonitinho, gatinha do bairro, perfeito, você usa esse e-mail, você faz absolutamente o que você quiser. E há um e-mail profissional. Este, você tem que tomar cuidado já na hora da definição do seu nome. Você não vai colocar nenhum nome sugestivo no e-mail que você vai usar profissionalmente. Gatinha manhosa em um e-mail profissional não cabe, né? Então, cuide com isso. Normalmente as empresas criam os e-mails particulares, institucionais dos seus contribuidores, dos seus funcionários, enfim. Ou se você for criar, faça algo que seja imparcial, que não seja sugestivo e que esteja relacionado com o seu nome, com a sua pessoa. Isso é bastante interessante. Por exemplo, e-mails com nomes de Maria, uma que nem abre, mas Maria, Antônio, que são nomes que tem a muitas pessoas, vai confundir. Se na tua empresa 2 pessoas têm o mesmo nome, então faça um diferencial, porém, obviamente, voltado para o profissional. Ótimo, eu tenho lá 2 e-mails. No meu e-mail pessoal, eu vou tratar as minhas coisas pessoais, não há problema nenhum em relação a isso. E no profissional, ele vai ser usado somente para os assuntos relacionados à empresa, à firma que eu trabalho, tá? Não misture as coisas, porque o e-mail, principalmente o profissional, ele tem que ter uma coisa chamada ética.
Você não pode fazer gracinhas, você não pode fazer brincadeiras, usar palavras de baixo escalão no e-mail institucional. Lembrando que e-mail é prova, e-mail é documento, né? Você pode resgatar um e-mail e usá-lo judicialmente em qualquer situação, tanto a favor de você quanto contra você. Lembre que o e-mail que você manda para alguém, ele é um documento que vai ficar ali. Sempre antes de escrever, sempre quando eu escrever o meu e-mail, antes de enviar, é legal eu reler o que eu escrevi. Por quê? Porque a gente confunde às vezes o texto escrito com o texto falado. Quando eu falo, eu falando com vocês aqui, vejam, eu falo, eu paro, eu erro, eu volto, eu arrumo, eu amplio. A fala tem uma flexibilidade, tem uma possibilidade. O texto escrito, não. O texto escrito você fez e ele congelou no tempo. Ele está ali. Ele vai ser lido daqui a pouco, ou daqui 5 dias, ou daqui 5 anos, ou daqui 50 anos. Então, você sempre tem que reler, porque as coisas que você está sentindo e pensando agora, né, podem não ser interpretadas dessa forma. Leia com olhos do leitor, não com os seus, principalmente em relação a ponto, vírgula, essas coisas. Porque você lê numa certa entonação, que a pessoa, você escreve com uma certa entonação, que a pessoa que vai ler pode não necessariamente acompanhar. E às vezes, uma vírgula mal colocada, um acento mal colocado, um ponto mal colocado, vai mudar a mensagem. A sugestão que eu dou é assim, escreva lá no Word o teu texto, ou no similar, né? E passe um corretor ortográfico, tá? Daí você copia e coloca no seu e-mail e envia, principalmente quando foi o profissional. Uma outra coisa bem importante também, eu vou pedir para vocês acompanharem no slide, eu acho que vai ficar até mais fácil, vejam lá, né? Que o e-mail, ele precisa de ética, mesmo sendo confidenciais, eles podem ser usados oficialmente. Para você evite excessos de pontos, de exclamação, de interrogação, né? Você está tentando representar uma fala no e-mail e isso não é legal, isso não é preciso. Sempre indique o assunto e que o assunto seja o assunto. Antes de enviar, faça a revisão, como eu havia dito. Cuidado com imagens e atenção para os anexos. Então tá, era isso que eu queria falar nesse bloco, por isso que eu pedi para voltar lá. Bom, vamos lá. Ética, não coloque muito ponto repetido, interrogação, vírgula, tentando expressar a oralidade, porque você não está falando, você está escrevendo. Isso profissionalmente, sempre indique o assunto. Cuidado quando você responde e-mail e você recebe respostas que o assunto ele vai se prolongando, se prolongando, se prolongando, porque isso acaba caindo numa certa monotonia e às vezes você tem um descuido e não presta atenção no e-mail. Ah, esse eu já li, esse já foi, né? Então é bom dar uma olhadinha em relação a isso. As imagens em e-mail, somente as imprescindíveis, tá? Não coloque imagens que sejam desnecessárias, porque a imagem chama muito a atenção. As pessoas prestam mais atenção na imagem do que no texto. Conforme a imagem que você colocar, você corre o risco de não ter teu texto lido com atenção, né? E anexos. Se você colocou um anexo no seu e-mail, avise ao leitor que tem um anexo, né? A tabela de preços em anexo, tá? E veja se realmente você anexou, porque também é desagradável você mandar e-mail para alguém com um anexo e não vem o anexo, daí logo em seguida, opa, desculpa, agora vai o anexo. Quando você recebe um e-mail assim, você pensa o que da pessoa? Ah, ela estava distraída, nossa, ela é desligada, ou isso não é importante porque ela não se preocupou em enviar o anexo. Se você pensa isso de uma outra pessoa, talvez pense isso de você também. Então, gente, lembrando que eu estou falando dos e-mails profissionais. No seu pessoal, com os seus amigos, com os seus colegas, nossa, né, você faz as coisas que você quer fazer, não há problema nenhum. Porém, nos profissionais, se você manda para um superior um e-mail sem o anexo, ele vai pensar que você não está concentrada, que você não está, né, debruçado sobre o seu trabalho de uma forma séria. Mais um slide, vamos continuar lá com as dicas de como fazer um e-mail. Cuidado com expressões arcaicas ou íntimas. O que é isso? Algumas pessoas acreditam que se usar uma expressão muito antiga,
muito redundante, assim, eu vou chamar atenção e vai ser bonito. Cuidado! O e-mail é uma forma nova e por isso não cabe você usar formas muito antigas, assim como formas muito íntimas, né? Meu querido chefe. Mas professora, eu trato assim o meu chefe. Bom, cada situação exige uma postura diferenciada, né? Se você for trabalhar numa empresa lá de publicidade e propaganda, realmente os termos usados são diferentes de uma empresa jurídica, não tenho dúvida disso. Mas você tem que tomar bastante cuidado com o grau de intimidade que você usa com as pessoas no seu trabalho, porque isso pode ser visto de uma forma diferenciada. Então, fique atento a isso, né? Cortesia, sempre agradecer, sempre cumprimentar, sempre colocar um pouco de bom tom, né, nos seus e-mails, isso vai fazer uma grande diferença. Tomar cuidado também para que isso não seja excessivo. Né? Tem pessoas que, antes de começar o e-mail, escrevem lá um parágrafo, uma introdução inteira, elogiando o tempo, a roupa, o dia, e como é e-mail de trabalho, uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante é com o tempo. Eu não posso ficar perdendo tempo lendo coisas desnecessárias. É interessante deixar uma linha em branco entre o nome da pessoa, o cumprimento, o assunto e o fechamento. Evite usar letra maiúscula, algumas pessoas usam o e-mail em letra maiúscula para chamar a atenção, porém para o leitor muitas vezes isso pode ser agressivo. Então eu vou perguntar outra vez, você gosta de ler um e-mail que está escrito todo em letra maiúscula? Ele parece que está gritando com você e isso não é legal. Evite usar letra maiúscula. Muita atenção com a pontuação e muita atenção com a ortografia. Use os recursos disponíveis que você tem em mãos para evitar erros de grafia, erros de pontuação, né? Faça lá no teu olho, passe o corretor ortográfico. É claro que uma coisinha ou outra passa, porém, se você tiver bastante cuidado na construção do seu e-mail, você vai mostrar que você é uma pessoa preocupada com o leitor. No nosso próximo slide, nós vamos ter lá ou aqui, né? O negrito, o sublinhado e o itálico, da mesma forma, se for usado, tem que ser usado com bastante cuidado. Eu receber um e-mail todo negritado, todo sublinhado, todo em itálico, vai até confundir um pouco a leitura do mesmo. Então eu posso fazer isso em uma palavra, em duas, evitar muito. E uma outra coisa interessante para a gente falar assim, e-mails são mensagens rápidas, tá? Não é bom ter um e-mail muito grande, muito comprido, a gente não lê isso, ou se a gente lê, a gente não presta atenção. Ai, mas eu preciso tratar de 3, 4 coisas diferentes. A sugestão é, escreva um assunto por e-mail, com o nome. Também porque, se a pessoa vai dar uma resposta para esse e-mail, ela vai responder de um assunto diferente do outro. Se eu colocar 4 assuntos, 3 assuntos no mesmo e-mail, e ela for responder um deles, ela vai ter que fazer essa indicação, e isso vai complicar. Então, o bom é você fazer e-mails curtos, né? E disparar conforme a prioridade, conforme a necessidade, do que um e-mail só muito grande. O e-mail não foi feito para ter mensagens muito grandes. Sempre o seu nome completo, cuidado para usar apelidos, né? As pessoas têm que saber quem vocês são. O interessante é você montar na sua página do e-mail, algumas empresas já têm isso pronto, o seu nome completo, a sua função, disponibilizar o seu endereço, o seu telefone, enfim, para entrar em contato. O tamanho, lá na nossa slide vocês vão ver, o tamanho da letra sugerida seria 10 ou 12, não muito grande nem muito pequeno, lembrando que os e-mails têm valor documental. Ele é um documento validado legalmente, tá? Então, se houver algum problema, se houver alguma busca judicial, alguma coisa assim, o e-mail é considerado, principalmente porque o e-mail tem a data, tem horário, e ele fica registrado nas máquinas. Isso também é importante você lembrar. Né? As máquinas, os computadores, CPUs, enfim, elas têm um registro, elas têm uma memória que pode ser resgatada a hora que for. Então, também toma bastante cuidado em relação a isso. No nosso próximo slide, nós temos lá, então, não erre mais. Bom, em relação às siglas, vejam lá, nós temos 2 siglas. A primeira é FTGS. Cuidado! Às vezes, a colocação das letras mudam a sigla, né? Qual seria o certo? FGTS. É um erro bem simples, bem banal, mas extremamente comprometedor.
No caso IBGE, né, agora correto, nós falamos apenas as letras das siglas, tá? A gente não vai falar IBGE ou qualquer coisa assim. Então, em relação às siglas, cuidem com a sequência das letras e a forma de falar. Acrônimo. O que vem ser acrônimo? Acrônimo também é a abreviatura dos nomes das empresas, das firmas, porém com a formação de uma nova palavra. Veja, Embrapa, Uninter. Nós não falamos UNI, né? Então nós os juntamos. Universidade Internacional Uninter. Se forem com 3 letras, as siglas sempre em caixa alta. Caixa alta, letra maiúscula. É o caso de ONU, DOC, o Diário Oficial do Estado. Então, como eu venho dizendo para vocês, são coisas relativamente simples, mas coisas importantes e que mostram a preocupação de quem está escrevendo, que mostram o conhecimento, a cultura e o cuidado. Isso que é importante. O que difere um profissional do outro? São os detalhes que fazem com que as pessoas mostrem a sua dedicação. Né? O grande autor Paulo Coelho fala que o diabo mora nos detalhes. Então, prestar atenção a pequenos detalhes. No próximo slide, dando continuidade ainda ao não erre mais, nós temos diferentes formas de escrever data. Pelo acordo, a nossa gramática, a gente escreve datas assim, com traços, o primeiro caso, com barras ou com ponto. Então, no dia 20 de fevereiro de 2014, por exemplo, nós podemos usar traços, barras ou ponto. Lembrando que no ano 2014, no caso ali, não tem um ponto entre o 2 e o 0, tá? Escreve-se direto. Um outro cuidado que nós temos que ter também é no dia primeiro. Os dias primeiros são primeiros, eles não são dia 1. Não existe dia 1 em português, né? Então, você nasceu em qual dia? Dia 1. Então, você não nasceu, não existe dia 1. Nós usamos dia primeiro, tá? Então, é o primeiro dia do mês. 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril. Tanto na hora de falar, quanto na hora de escrever. Então, a partir de hoje, não se fala mais dia 1, é dia 1º. Os dias e anos, a gente vai escrever sempre em algarismos. O que é isso? Quando você vai colocar um número em um texto, né? Então eu quero, por exemplo, estou pedindo 5 caixas de alguma coisa. Esses 5, você não escreve em algarismos, você escreve por extenso, C-I-N-C-O. Né? Ah, nós vamos pedir 10 malotes, 10, D-E-Z, tá? Escreve-se por extenso. Daí não precisa usar aquele artifício de você escrever o algarismo entre parênteses, colocar por extenso para evitar fraudes, qualquer coisa assim. Não, não. Nós escrevemos somente por extenso, sempre números por extensos. Alguns programas do computador, do Word, eles já pedem para fazer essa arrumação direta, né? Mas você já sabe. Talvez você pergunte assim, mas professora, em algumas situações lá, em uma procuração, ou então às vezes em um recibo, pede as duas formas. E a minha resposta é, cada texto tem uma especificidade, tá? Então veja, na gramática da língua, os números devem ser em textos escritos por extenso. Somente o dia e o ano de uma data que é escrito em algarismos. Então, digamos lá, usando o nosso exemplo, Curitiba, 20 de fevereiro de 2014. O 20 e o 2014 em algarismos. Daí lá vai você pensar de novo. Mas em ata a gente escreve por extenso, né? Aos 5 dias do mês. Bom, é isso que eu estou dizendo. Cada texto tem a sua especificidade. E para terminar e para completar, vejam lá. Ora, também tomamos bastante cuidado, porque ora a gente não coloca o ponto no H, tá? A gente só coloca o H. E quando for meio-dia e meia hora, nós devemos falar meio-dia e meia. É um erro bastante comum que a gente vê por aí, mas nós temos que prestar atenção. Meio-dia e meia, porque é meia hora. Terminamos nossa aula, terminamos mais um encontro, a gente fica triste, mas se sente assim, bom, despertei o interesse e a vontade de aprender no meu aluno, é esse o meu objetivo.
Vejam lá, o que nós vimos hoje, o que nós apontamos hoje? Nós vimos a introdução dos textos, né, que nós temos que cuidar com a apresentação do que nós vamos falar, garantir que o meu leitor saiba do que eu vou falar, o bom desenvolvimento das ideias, né, como eu vou organizá-las de forma que elas sejam muito bem recebidas, e o fechamento, a conclusão, as considerações finais. Falamos também rapidamente sobre a produção textual, né, a importância do e-mail, como usar algumas dicas no e-mail, principalmente começar a ver e-mails que são muito bons que você recebe e começar a usá-los como padrão, como molde, e algumas dicas de não erre mais, da grafia, pontuação e enfim. Lembrando, você tem um texto base com essas indicações e mais indicações para você se aprofundar, então esse livro tem que ficar do seu ladinho, como consulta, como base. Você tenha bons textos como exemplo e usar esse texto como base. Eu tenho alguns e-mails que eu recebo e guardo, leio, releio, utilizo-os como modelo para eu poder ter assim um aperfeiçoamento. Eu, que já dou aula há muito tempo e que já uso isso há muito tempo, uso e-mail de outras pessoas como base. Da mesma forma que alguns e-mails eu utilizo assim como modelo do que não fazer. Né? Então, o que eu não faço no e-mail? O que não é legal ter no e-mail? Tá? Então, eu começo a prestar atenção nos textos dos outros, para com isso ir melhorando os meus textos, a minha performance, enfim, a minha colocação profissional. Veja, é através da minha fala, da minha escrita, da minha comunicação que as pessoas vão perceber o meu comprometimento, o meu interesse, o meu saber em relação àquilo que nós estamos desempenhando. E é isso que eu desejo a todos vocês, né? Que essas aulas, esses nossos encontros façam que vocês prestem atenção em relação à comunicação e fiquem cada vez melhores em relação a isso. Bons estudos a todos!